E aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Cauã mais uma vez e hoje eu vou estar trazendo aqui um react, né, da minha parte, um vídeo resposta a uma live que o Rodrigo do canal O Humanista fez, reagindo a um vídeo meu, né, que seria o de apresentação ao argumento abdutivo do Hilmer para o realismo moral, né, que o realismo moral seria o que melhor explicaria aqueles dados ali e eles reagiram dizendo que não, né, e tudo mais e fornecendo outras explicações. Inclusive, gostaria de já mandar um abraço pro Rodrigo, né, que foi o único que conseguiu fazer uma objeção minimamente decente, né, ao argumento. O resto foi só espantalho e só coisas que não chegam em lugar nenhum e demonstram uma má compreensão do que é de fato o realismo moral, beleza? Então peço que se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal e compartilhar aí para estar ajudando o crescimento. Então sem mais enrolação, vamos aqui para a tela para começar o react. Bom, já estamos aqui na tela e vamos dar início ao react. Acontece nesse vídeo aqui, ele tá falando sobre o realismo moral do Hilmer. O realismo... Mas o Hilmer é místico, né? O Hilmer é romântico. Mas de fato, o cara acredita em alma. Eu acho engraçado essa tentativa de anular tudo que o Hilmer fala com a alegação de que ele é místico, ele é não sei o que, ele é não sei o que, sendo que nem sequer entendem o mínimo do que o Hilmer fala ali, não buscam se engajar minimamente com os raciocínios do Hilmer e tentam objetar, né, dizendo que ele é místico e tudo mais, e isso é uma coisa bem desonesta, pelo que eu percebo, porque muitas vezes eles sabem que o raciocínio não fala aquilo ali e continuam falando que o raciocínio fala. Tentando diminuir o Hilmer, dizendo que ele é místico, ele é não sei o que, sendo que nem se engajam ali com os raciocínios dele. Mas vamos dar continuidade aqui. Ele não é naturalista, né? Então, mas o Cauã é um garoto legal, não é porque eu discordo da visão dele que ele seja uma pessoa automaticamente ruim. O que eu quero trazer pra ilustrar no vídeo dele é que eles tomam ali como o que causou isso, o que justifica essa ideia de que a gente está progredindo moralmente, ou se ajustando ali, se adequando. Na realidade, Rodrigo, seria que o realismo moral é a melhor explicação para esse progresso, né? Para essa mudança brusca de regras morais, com a intuição ali das pessoas apontando para um progresso, né? Que essas regras são melhores do que outras, né? Então é isso. Em vários países ali, há uma moral mais parecida, seria porque a gente tem um padrão moral objetivo. Ele advoga por essa ideia. E vocês vão perceber os motivos ali, as evidências que ele vai apresentar para essa ideia de que a gente está se ajustando para um padrão moral objetivo, ou um realismo moral. Consegui aqui com o vídeo. Na verdade, por exemplo, deixa eu só comentar Pode comentar aí. Agora, prestem atenção que isso é uma coisa que os antirrealistas fazem muito, só que basicamente estão atacando um espantalho ali. Eles tentam objetar o realismo moral explicando como que foi o processo pelo qual as pessoas conseguiram mudar certas leis ali. Observem o que o Glaucio vai fazer exatamente agora. Ó. Que essa questão que você perdeu, a questão dos negros andarem no ônibus, como que isso foi conquistado? Quando uma mulher negra falou, não vou levantar com um homem branco. Não foi com um homem branco do alto da sua torre de marfim e falou, poxa, cara, eu vou pensar a respeito da moral, porque eu acho que a escravidão não é ruim. É ruim, né? Poxa, agora eu tinha uma concepção moral pela minha lógica de líderes parecidos. Não, a gente tinha, por exemplo, no Brasil uma série de senzalas já, que o pessoal fugiu de quilombos. Né? Lá nos Estados Unidos tinha uma guerra civil, porque tinha um interesse material, infelizmente, até a parte mais triste, que eu já vou referir isso para conforme caminhar, é que, infelizmente, nós... Tá, Glaucio, você está me explicando aqui como que ocorreu o processo para mudar ali essas leis, né, e colocar outras leis e tudo mais. Só que o ponto é o porquê que arranjos você considere, e as pessoas consideram, né, arranjos sociais que favoreçam a igualdade, o respeito, a justiça como melhores do que outros arranjos que favoreçam a desigualdade. Por exemplo, provavelmente você vai alegar que é por conta das consequências, né, que causa ali na sociedade e tudo mais. E se você assume isso, então você é um consequencialista no ramo de ética normativa. Você não é um antirrealista moral. Né? Então você está apenas explicando aqui, mas o ponto é o porquê que as pessoas lutaram por isso, o porquê que as pessoas consideram isso como um progresso, né? Tem uma intuição ali alinhada com o progresso, porquê que arranjos morais, arranjos sociais no caso, né, que favorecem a igualdade e tudo mais, são considerados melhores do que outros que não favoreçam. Então basicamente o que você está fazendo aqui, como outros antirrealistas morais fazem, é simplesmente atacar um espantalho, tá? Porque isso aqui não fere em nada o realismo moral. Tá? Então vamos continuar aqui. Mudamos isso conforme materialmente as nossas condições e formas de organização foram mudando. Essa é a parte mais prática. E isso aconteceu na própria escravidão. Então, o grupo que estabeleceu a escravidão como um paradigma comercial também foi o que encerrou. Porque o grupo queria comercializar como uma espécie de avanço tecnológico para longa produção que viraria a revolução industrial. Só que na revolução industrial você precisa de mercado consumidor. Por que o avanço tecnológico é melhor? Uma sociedade que favoreça o avanço tecnológico é melhor do que outra que condene o avanço tecnológico. Por que essas coisas foram favorecidas no caso? Sendo que não há realmente algo realmente bom ou algo realmente ruim.
né? Por quê? É justamente isso que o argumento do Hilmer tenta demonstrar, né? Que o realismo moral seria o que melhor explica isso, né? E não tem muita dificuldade de aceitar isso. É basicamente que as ações, elas nos fornecem razões para fazermos ou não fazermos de acordo com as suas propriedades intrínsecas, o seu valor intrínseco, propriedades biológicas, sociais e tudo mais, elas nos dão razões independentemente do nosso desejo para fazermos isso. É simples, não tem dificuldade de aceitar isso. Mas eu acho que a dificuldade que os antirrealistas por aí encontram de aceitar isso é justamente pensar que isso é algo religioso, isso aqui envolve um Deus. Não tem nada a ver com Deus. Eu já fiz vídeos no meu canal explicando o ponto, né? Inclusive, recomendo que vocês deem uma olhada posteriormente. Então é isso. O que o Glaucio tá fazendo aqui é simplesmente atacar um espantalho, como aconteceu em grande parte dessa live aqui desse pessoal antirrealista moral, por parte deles, né? Então vamos continuar aqui. Forte aqui. Eu não concordo com ela em jeito de conclusão. Deu uma travada aqui, não deu pra entender muito bem, não. Deixa eu passar aqui pro Fábio. Boa noite, Fábio. Seja muito bem-vindo. Fala aí o que você acha dessa questão de moral. Agora o Fábio ele vai começar a vir com vários espantalhos aqui ao realismo moral e ao conservadorismo fenomenológico também. Então vamos lá. Moral objetiva. O ateu tem moral, o ateu não tem moral. É necessário acreditar em alguma coisa pra ter moral. Passa aí uma visão. Sua visão geral do assunto. Valeu. Acho que eu só faltei uma live do tio, né? Então a gente vai ter que aturar de novo. Mas realmente, tamo junto. Eu gosto muito do tio, cara. O tio é um cara assim que eu identifico muito, assim. Acho que não tem nada assim que a gente discorde. E aí, então, a questão é a seguinte, cara. Eu penso o seguinte, né? Essa questão de moral aí, a gente sempre tenta fazer a coisa parecer mais complicada do que me parece que ela realmente é, né? Então, assim, do ponto de vista naturalista, a gente explica a moral de uma maneira muito mais Sim, eu sou naturalista, inclusive, só pra deixar claro. simples. Por exemplo, né? Eu sempre dou exemplo, né? Se cair um pedregulho no seu pé, vai doer. Aqui vai ser algo ruim. E como a gente é um animal que tem cognição linguística verbal, né? Ou seja, eu sempre falo isso, a gente configura a reflexão lógica. Então a gente sabe até mesmo deixar até Sim, Fábio, mas isso é justamente porque a dor nos fornece razões para não buscarmos ela, no caso. Justamente porque a dor é intrinsecamente ruim. E um ser racional não deve buscar, nenhum ser deve buscar a dor, justamente em virtude da sua natureza intrínseca. É simples, isso é realismo moral. Há razões para a gente buscar algo ou não buscar, independentemente do desejo, justamente em virtude da natureza das ações, da natureza das situações. Elas nos fornecem razões biológicas, sociais, psicológicas e tudo mais para não fazermos. E essas ações, essa natureza, ela é intrinsecamente ruim ou intrinsecamente boa, independentemente do seu desejo. Do seu desejo, por exemplo, de que a dor não seja ruim. Ela vai continuar sendo ruim, independentemente do seu desejo ou não, porque ela é intrinsecamente ruim. É isso. E é justamente isso que me faz pensar que você não entendeu o que de fato é realismo moral. Até você tirar a emoção de lado, a gente, por conclusão lógica, entende que se eu ficar uma pedra no meu amigo ali, o pé dele vai ver igual vai no meu. Né? Eu tenho essa conclusão racional. A coisa Sim, mas por que não devemos atacar alguém? Por que não devemos causar dor desnecessariamente? É justamente porque a dor é intrinsecamente ruim, certo? Essa é uma regra ética que não há boas razões pra gente duvidar. É uma regra ética meio óbvia, assim também, que não há razões pra duvidar. Então, é justamente em virtude da dor ser intrinsecamente ruim que não devemos causar a outro ser vivo, né? Só que se você assume o antirrealismo moral, não é assim que funciona, porque só depende da aprovação da sociedade ou da minha aprovação, pra aquilo ali ser moralmente correto ou não, tá? complica quando, por exemplo, um cristão sugere que lá na Índia, lá não sei aonde, se cair se alguém jogar uma pedra no pé de um amigo, ele só vai ter condição de fazer um acesso moral, uma avaliação moral, caso Jesus seja verdade. Então, quando ele tenta misturar agora esse novo componente sobrenatural aí, a coisa desanda totalmente, cara. É aí que entra o problema, porque cada um tem um negócio. E o David Hume, o Michael Hume, como a gente tem que falar, ele é o dualista, né? Então, o Glaucio tá bem atento nessa daí, porque como ele é meio que ateu, então ele é um cara meio esquisito, ele tem umas ideias lá meio doidas, mas ele é dualista, né? Então, é por isso que ele também já cria lá o conservadorismo fenomenológico dele, que já é outra conotação, que tem um monte de falhas ali e tudo mais, justamente por quê? Porque ele também tá como os cristãos, querendo adicionar um componente sobrenatural a alguns processos tão simples. Não, Fábio, me diga o que é o conservadorismo fenomenológico. Você não faz a mínima ideia do que seja conservadorismo fenomenológico e tá se guiando pela desonestidade intelectual do Glaucio, que sai por aí espantalhando um monte, fazendo vários espantalhos sobre o conservadorismo fenomenológico, e ele sabe muito bem que não é isso. E você tá se guiando justamente por isso para ter decisões ali, ter avaliações completamente precipitadas sobre o que o Hilmer tá falando ali no conservadorismo fenomenológico. É justamente isso que você tá fazendo. O conservadorismo fenomenológico apenas diz que a aparência, na ausência de derrotadores, fornece um grau de justificação para acreditarmos que aquilo é o caso, né? Que aquilo realmente é o caso. E nós temos que
além da aparência primária, no caso, né, nós temos que ir buscando razões para duvidar. E na ausência dessas razões para duvidar dessa aparência específica, temos um grau de justificação para acreditar que aquilo é realmente o caso, né? E você não faz a mínima ideia do que você está falando, você não faz a mínima ideia do que é conservadorismo fenomenológico, assim como eu acredito que você não faz a mínima ideia do que seja realismo moral também, e sai por aí espantalhando um monte, sem nem sequer verificar o que de fato é aquilo, para você de fato poder ter uma ideia sobre aquilo. Simples, né? Então, não fica difícil, cara. Agora, acho que é o Cauã, né, que fala sobre o progresso moral, né, tio? Então, ele fez uma pergunta pra mim lá no Antônio, e não deu pra responder no dia, tinha muita gente que tava indo pra falar, acabava me respondendo. Aí, uma outra vez eu tentei responder, acho que ele não tava mais lá no negócio e não consegui falar. Então, eu vou dar uma resposta pra ele aqui de novo. Progresso moral, cara, o progresso moral objetivo só pode existir se a gente tiver demonstrado primeiro uma moral objetiva. Então, esse negócio de progresso moral, ele tem que entender que só existe progresso moral subjetivo, assim como... Não, Fábio. O que é subjetivo é o comportamento moral das sociedades. Isso é subjetivo. A moralidade em si independe disso. É isso aqui. E você estar dizendo isso é basicamente você estar assumindo que o antirrealismo é a verdade a priori, né? Você está assumindo que, no caso, a moralidade é só aquilo ali, que as sociedades, o comportamento moral das sociedades, né? Você está assumindo, a priori, que a moralidade é só isso, é somente isso. E não há, de fato, o que é bom, o que é certo, o que é melhor, o que é pior, independentemente dos desejos e dos comportamentos morais das sociedades. Então é isso que você está fazendo. Você está assumindo, a priori, que o antirrealismo moral é verdadeiro, que a moralidade é só aquilo ali, que é o comportamento moral das sociedades. É isso que você está fazendo e é isso que muitos antirrealistas morais fazem. Tentam objetar explicando como chegamos àquelas conclusões, ou tentando objetar dizendo, não, mas isso daqui varia, olha isso aqui, mas isso é o comportamento moral das sociedades, o que não diz nada sobre a moral objetiva em si. Não é porque aquela sociedade específica diz que aquilo é certo, que aquilo é de fato certo. A gente tem que analisar a natureza da ação. A gente tem que ter análises ali de intuições ponderadas intelectualmente. Na ausência de derrotadores, temos um grau de justificação para acreditar que aquilo é realmente o caso. É isso. Uma moral nos parece que é bem subjetivo. Então, o exemplo que eu daria pra ele, né, dizer, por exemplo, que as mulheres poderem, por exemplo, dirigir ou poderem votar é um progresso moral, ele é um progresso moral relativo à moral secular. Porém, do ponto de vista da moral conservadora... Não. Isso é um comportamento moral da sociedade. É simples, você está confundindo a moralidade em si com o comportamento moral das sociedades, o que são coisas diferentes. Cristã, por exemplo, é um retrocesso moral. Então, como a gente não tem uma demonstrada moral objetiva, a gente tem que se contentar. Sim, mas há boas razões pra gente duvidar que isso é um retrocesso moral? Há vieses ali, há erros cognitivos afetando ali a percepção desses cristãos que dizem que mulher não pode dirigir? Parece que sim, né? Parece que há boas razões pra gente duvidar. E argumentos morais, eles são passíveis de justificação racional ou não. Por exemplo, vamos pensar em uma coisa horrível aqui, que seria o abuso de crianças por diversão, né? Há boas razões pra gente duvidar que isso é de fato certo? Sim, há boas razões. É passível de justificação racional, esse tipo de coisa? Não é passível de justificação racional alguma. Então é isso, não é porque e não há, no caso, sociedades no mundo em que façam isso, mas caso houvesse, não é porque ela diz que é o correto que de fato é o correto, porque a natureza daquela ação ali é ruim, independentemente da sua aprovação ou desaprovação, independentemente da aprovação daquela sociedade ou desaprovação dela. É isso. E você, como antirrealista moral, não poderia ir nessa sociedade e dizer para eles pararem, né, caso ela existisse, essa sociedade que faz isso, para elas pararem de fazer isso. Por quê? Porque, seguindo a sua visão, não há nada de realmente errado ali naquela situação, naquela ação de abusar de crianças por diversão. Não há nada. E se você fosse ali e falasse, não, você deve parar de fazer porque é biologicamente ruim e tudo mais, então você está assumindo o realismo moral e seu antirrealismo moral cai por terra, tá? Porque caso você assuma o antirrealismo moral, não há nada de realmente errado naquela ação ali, que seja independentemente dos seus desejos, dos desejos da sociedade e tudo mais. Em assumir que o progresso moral é também subjetivo, né? Então, querer dizer, né, como é que você explica o progresso moral? Ele falou pra mim, né? Então, mas aí ele já tá assumindo na pergunta, a pergunta foi defeituosa, porque eu tentei falar lá no Antônio. A pergunta veio com defeito, qual seria a pergunta adequada? Como é que você explicaria, sei lá, o progresso moral relativo, sei lá, ao cristianismo? Não, Fábio. Eu disse justamente como você explica, como você responde o argumento do progresso moral, justamente porque com a mudança dessas regras há uma intuição compartilhada universalmente de que aquilo ali é um progresso moral, que as regras que estavam na sociedade específica ali daquela pessoa não eram de fato as melhores, no caso, né? E que essas novas regras são melhores do que as anteriores, o que não seria verdade, no caso, na sua perspectiva antirrealista moral, porque seria só regra arbitrária atrás de regra arbitrária, e não haveria boas razões independentemente dos desejos para preferir uma ao invés de outra. É justamente isso, porque eu tenho essa intuição também compartilhada universalmente de que aquilo é um progresso moral. Eu acho que a pergunta tinha que ser em duas partes, né? Sim. Você... Mas agora, eu acho que tá implícito aí, cara. Eu tô falando sobre o que você falou aí. Eu acho que a questão do moral relativo, acho que tá implícito na pergunta. Não, eu acho que você entende que
Não, é o Bolsa da moral. É, se é lá, você é o contrário, Júlio. É o contrário, ele tá assumindo que Não, não. Nós estamos evoluindo moralmente. É isso. Porque há o que de fato é bom e o que de fato é ruim. O que não aconteceria numa perspectiva antirrealista moral, né? Nós não evoluiríamos para lugar nenhum. Só mudaria de regra arbitrária para regra arbitrária. Não mudaria nada. Não haveria algo de realmente errado. Não haveria um padrão objetivo pra gente dizer que a gente tá progredindo. Não haveria isso. Então é isso. A gente está progredindo assim como nas outras áreas. Por exemplo, em cosmologia havia muitas pessoas antigamente que tinham conclusões erradas ali sobre fatos científicos que hoje são bem corroborados. Em todas as outras áreas isso também aconteceu e acontece ainda, né? Coisas que vamos descobrir posteriormente que estava errada. E é justamente não porque não há uma verdade objetiva sobre aquilo, mas justamente porque os métodos dessas pessoas estão errados, estão enviesados. E é isso, e acontece mesmo em questão da moralidade, na questão da moralidade. Nós chegamos a essas conclusões, nós tínhamos essas conclusões morais erradas, né? E ainda podemos ter, justamente porque há certos vieses ou certos erros cognitivos que estão afetando nossa intuição em relação ali àquela regra moral, né? E tornando não possível, né? Não tornando possível aquela intuição específica ali rastrear alguma verdade acerca dessas verdades morais. Então é isso. existe um progresso moral objetivo. Então ele veio como se fosse empurrar lá. Ele falou, Fábio, como é que você explica então o progresso moral? Só que ele entre É mais ou menos que nem aquela pergunta do seguinte. Não há. Se não foi Deus que criou tudo, então quem foi que criou? Já tá pressupondo que alguém criou. Tudo que eu falei, você fala, fui eu. Eu gosto de falar essa. Mas então, ele devia ter escrito isso. Só que como ele não escreveu, aí ele foi escrever, você tem que ter especificado, né? É como é que você explica a moral objetiva. E aí se ele fizesse essa pergunta dessa maneira, eu ia perguntar pra ele, que moral objetiva? Porque a gente só pode ter acesso morais, um progresso moral objetivo a partir de uma moral objetiva, certo? A gente ia definir esse mato zero, vamos dizer, né? Porque seria retrocesso moral ou progresso. Seria um mato zero. Então essa moral objetiva, ela devia ser Alguma coisa, sim, sim. Isso. Não, Fábio, a gente não precisa ter uma regra moral universal pra gente definir aqui, não, isso é um regresso de acordo com essa regra moral, isso é um progresso de acordo com essa regra moral. Por exemplo, eu vou fazer uma analogia aqui pra ver se você entende. Imagina que você me pergunte assim, olha, como que a gente vai chegar a verdades objetivas aqui, sendo que até esses fatos científicos aqui tem muita gente que discorda e tudo mais, como que vamos chegar a essas verdades? E é justamente se engajando com os melhores métodos para se chegar a essas verdades. E qual que seria o método no caso da moral? Seria justamente a intuição ponderada intelectualmente, na ausência de derrotadores, garantindo um grau de justificação para a gente acreditar que aquele realmente é o caso. É isso, a gente não precisa fornecer uma regra universal, geral, que vamos falar, não, a gente está progredindo de acordo com ela ou regredindo de acordo com ela. Não faz o mínimo sentido. E isso demonstra mais uma vez que você não entendeu o que é realismo moral. Isso, exatamente, ela tem um ponto referencial objetivo, certo? Então, um ponto referencial objetivo não existe. A não ser que alguém me demonstre, eu não tenho nenhuma razão para acreditar em progresso moral objetivo. Mas eu tenho todas as razões e evidências para acreditar no progresso moral objetivo. Por exemplo, a mulher votar, a mulher isso e aquilo, por exemplo, um exemplo melhor ainda, o casamento entre homossexuais. Do ponto de vista da moral secular, isso é um progresso. Só que, né? E do ponto de vista de um cristão ortodoxo e tal, isso já é um retrocesso moral, né? É uma agressão à moralidade. Então, cara, eu não sei se também vai ver hoje na cara, Sim, mas o ponto é que há boas razões pra gente duvidar que isso é de fato um regresso moral. É esse o ponto. mais uma vez, um dia que eles tiveram junto, que hoje ele não tá, mas é isso, cara, a gente não tem como escolher, né? Se alguém demonstrar uma moral objetiva, eu ficaria muito tranquilo a partir daí, então, desse marco zero pra daí, então, o parâmetro, né? O parâmetro objetivo, né, negócio. Então eu vou botar aqui o vídeo do Cauã pra gente ter uma sequência ali, pra gente entender bem o que ele quer dizer. Vamos deixar aqui ele avançar o argumento. E eu deixei no mudo. Voto, e todo esse tipo de coisa que há pouco tempo as mulheres nem tinham direito a voto, e todo esse tipo de coisa que hoje a gente considera completamente abominável. Então ele observa que, no curto período histórico, há essa mudança brusca para certos valores. Todas as sociedades do mundo mudam para arranjos morais que seguem certos valores, como por exemplo, ele cita três que ele observa: a aversão à violência, a consideração da igualdade moral entre os indivíduos e também do respeito aos direitos individuais dos indivíduos. Então ele observa esses três padrões que todas as sociedades estão seguindo, que estão mudando para esse tipo de padrão moral. E aí ele visa mostrar que o realismo moral é o que melhor explica essa mudança brusca e essa aceitação tão rápida dessas regras morais, no caso, essas regras morais mais liberais. E agora eu vou estar aqui mostrando gráficos que demonstram essa questão do progresso, da aceitação muito rápida. Esse gráfico aqui, ele é a prevalência da democracia. Veja, de 1800 até 2000, olha o crescimento, como se alastrou a prevalência da democracia. Olha a época. No caso. Então, vamos partir pro próximo. Esse aqui, ele é um anúncio de um jornal de 1960 e é completamente machista. Olha aí, ele tá dizendo que, basicamente ele tá dizendo pra você comprar as calças ali daquela marca, que as mulheres vão ficar aos seus pés e tudo mais, e essa foto aí, na capa do jornal. Então, 1970, estava vendo esse tipo de propaganda machista por aí, ó. Aqui é justamente a questão da abolição da tortura judicial. Olha, de 1600, olha como o índice era alto. E ó, pros anos 2000, como caiu a abolição. Olha o gráfico, como isso se espalhou e teve uma aceitação muito rápida num dado período histórico específico. Aqui é a diminuição da guerra. Olha os índices aqui. Aqui, ó, na Europa, basicamente não tem nada de guerra e tudo mais. Foi completamente abolido, vamos dizer assim, essa questão de guerra e tudo mais, está sendo cada vez mais, no caso. Então, era isso que eu tinha pra mostrar aqui nos gráficos. Aí, então, olha, percebam a conclusão. Aqui, o Rodrigo, ele vai avançar. O único argumento decente que foi falado nessa live aqui contra o realismo moral, que seria ali o aspecto da globalização, né? Vamos lá.
a conclusão que ele vai ter desses gráficos ali. Vocês viram que começa ali esse progresso moral, de acordo com a visão dele, um progresso moral, no período ali de grandes navegações, que o mundo começa a interagir mais, né? O mundo começa a ter mais interação entre os povos. Só que esse progresso moral que ele vai apresentando é somente entre os povos. Isso é uma parte que ele não cita, que é somente entre... Não, Rodrigo. Há regras universalmente compartilhadas por todas as sociedades do mundo que nunca tiveram contato entre si. Inclusive está no primeiro comentário fixado desse meu vídeo apresentando o argumento moral do Humer. É um estudo de Oxford identificando esses padrões universalmente compartilhados por todas as sociedades do mundo, tá? Então você está querendo dar uma ideia aqui de que não, é só ali sobre um grupo específico e tudo mais. Não é, tá? Inclusive, esse ponto do estudo de Oxford mina também o que o Fábio tá dizendo, por exemplo, de que não, as pessoas discordam e tudo mais. E inclusive isso é um espantalho também, porque em momento nenhum o realismo moral implica que todo mundo concordaria sobre moralidade, no caso. Entre esses povos que estão ali se socializando, conversando entre si. Então é normal que uma sociedade, quando começa a interagir com outra sociedade, ela venha a absorver coisas da outra sociedade. Ela vai... Sim, Rodrigo, mas o ponto é a insuficiência dessa explicação também levando em consideração a racionalidade instrumental coepistêmica para que nós atingimos... para a gente atingir certos fins ali que almejamos, nós buscamos certos fatos ali da realidade relevantes para que a gente possa atingir aqueles fins. E qual que seria, no caso, os fatos relevantes aqui? Seriam os fatos morais. Então, a sua explicação ignora justamente a questão da racionalidade epistêmica, no caso, que frequentemente está ligada com a racionalidade instrumental, que foi algo que eu expliquei no meu vídeo. E você também não consegue explicar o porquê que houve essa aceitação tão rápida, essa mudança tão brusca, com uma intuição específica ali de progresso moral. Porque, sendo que são só regras arbitrárias, atrás de regras arbitrárias, as pessoas poderiam simplesmente discordar e tá nem aí pra isso. Por que, no caso, houve essa aceitação tão rápida e essa mudança tão brusca? Apresentar coisas novas para outra sociedade e também vai absorver coisas. É assim que também acontece com as religiões. As religiões vão sincretizar. No caso, sim, a globalização favoreceu a quebra de vieses, que antes era mais difícil. A chegada da internet também, né? Só que isso não explica o porquê dessa aceitação tão rápida, né? E essa mudança tão brusca. É alinhada com uma intuição de progresso moral por parte dessas sociedades, que diziam, não, realmente o que está tendo aqui, né, não é de fato o mais correto a se fazer, então vamos mudar. Olha ali, aquela outra sociedade está tendo aquela regra moral ali, isso é um progresso daquela sociedade, vamos mudar também para essa regra. Então é isso, é basicamente isso, esse é o ponto. O ponto é justamente a insuficiência dessa explicação, somente essa explicação, sendo que a moralidade é intrinsecamente subjetiva. Usando certos mitos, certas coisas. Isso sempre aconteceu, só que agora está acontecendo também com discussões morais. Antigamente, cada sociedade era muito separada ali. Até isso explica até a formação das línguas. Os países viviam ali, mesmo que muito próximos ali na Europa, eles viviam muito separados, um com medo da invasão do outro. Então, isso manteve uma certa barreira ali que impedia a interação dos países. Quando eles começam a conversar entre si, os seus padrões do que é certo e do que é errado, eles vão se equilibrando. Não é porque tem algo moralmente objetivo. É porque, dentro da minha visão, eu acho que isso é muito mais coerente, é porque a gente vai construindo o que seria pra gente o melhor, o que causaria menos sofrimento. Tá, e por que é melhor o que causa menos sofrimento? O porquê? É justamente esse o ponto. O porquê que devemos ter na nossa sociedade o que causa menos sofrimento ali, o que não causa sofrimento desnecessário no caso? Por que devemos favorecer a igualdade? Por que a moralidade secular é melhor do que a moralidade ali de povos bíblicos, no caso, povos bárbaros? É justamente esse o ponto. E é isso que me faz também pensar que você, Rodrigo, você não entendeu o que realmente é o realismo moral. Porque, de acordo com a sua visão, a gente não pode dizer que algo é realmente melhor ou algo realmente pior, porque não há nada de realmente errado ou realmente certo em nenhuma ação, é simplesmente uma emoção subjetiva sua ali, é como se você estivesse me dizendo que você não gosta de comer chocolate, quando você diz que algo é errado ou que algo é certo, é uma emoção que não há motivos nenhum para ser seguida ali, então é justamente o porquê que houve esse favorecimento do não sofrimento, da justiça, da igualdade e tudo mais, sendo que não há fatos morais relevantes que estamos identificando também para alastrar a nossa consideração moral para outros indivíduos também, justamente quebrando também o viés biológico. O porquê que isso acontece. É esse o ponto. Pra você... Já é um pouco pior que isso. Porque, assim, na verdade, eu vejo um processo material de produção, né? Eu, particularmente, vou ver por uma questão mais materialista. Eu entendo que você é no final da Idade Média, e conforme a Idade Média vai acabando, você tem a ascensão da burguesia que vai ter o interesse em estabelecer a ciência como paradigma, por exemplo. Isso é um diferencial do divisor de... Novamente ele tentando objetar o realismo moral, explicando como que chegamos a certas leis e tudo mais, mas por que o favorecimento da ciência na sociedade é melhor? Por quê? É esse o ponto.
É esse o ponto aqui que eu tô trazendo, que o Hilmer tá trazendo. O que explica melhor isso? É que de fato há coisas realmente boas ou realmente ruins, independentemente das nossas convicções, dos nossos desejos ali. As consequências das ações, por exemplo, o Rodrigo vai me dizer, o Glaucio vai me dizer que, por exemplo, o favorecimento científico é bom porque ele causa consequências boas, que o não sofrimento ali, né, você não causar sofrimento desnecessário é bom e deve ser favorecido porque ele tem consequências boas. Então eles não são antirrealistas, eles são consequencialistas ali no âmbito de ética normativa, e não sabem disso, porque eles não sabem o que de fato é o realismo moral. Ô tio, posso só fazer uma linha antes de você continuar, porque ele fez os pontos ali do Hilmer, né, e eu já queria demonstrar pra ele, justamente, por exemplo, ele levantou bem o voto feminino, o machismo e a abolição de métodos de tortura, né, ele colocou isso. Mas eu provo pra ele que, do ponto de vista de alguns grupos, em 2023, isso aí é um regresso, é uma regressão, é um atraso. Sim, mas há boas razões para duvidar que é realmente um regresso? Há boas razões para duvidar disso? É esse o ponto. Como é que você vai deixar mulheres votar? Se você for lá no você tá maluco, você é um retrocesso moral, você tem que encontrar a moral objetiva de Allah. A moral objetiva de Allah. Mas e daí, Fábio? É porque justamente você está assumindo que a moralidade se reduz aos comportamentos morais das sociedades. É isso. Você está assumindo a priori o antirrealismo moral. É isso que você está fazendo e atacando um espantalho. Tá estabelecido, você entende? Isso que é pra demonstrar pra ele na prática, no blá blá blá, como os conjuntos de regras morais são diversos, eles não coadunam de fato, eles realmente não têm digamos assim, uma concordância ali, né? Não, Fábio, você está focando especificamente em pontos convenientes para o seu antirrealismo moral, ignorando, por exemplo, o estudo de Oxford que eu citei aqui anteriormente, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, que eu deixei no comentário fixado do meu vídeo aí explicando o argumento do Hilmer, né, que identifica padrões morais universais aceitos por todas as sociedades do mundo. Isso você ignora os pontos de concordância, todos os pontos de concordância, e foca em pontos especificamente ali em que há um pouco mais de discordância, justamente por conta de serem pontos ali mais suscetíveis a vieses, mais suscetíveis a erros cognitivos ali por parte das pessoas. E não, Fábio, mais uma vez explicando aqui pra você que isso que você tá fazendo é um espantalho. Em momento nenhum, aonde foi que você leu, aonde foi que você aprendeu que o realismo moral implica que todas as sociedades do mundo concordariam, no caso, com uma regra moral ali. Da onde que você tirou isso? A definição de verdade objetiva implica que seria verdade mesmo que ninguém concordasse com aquilo. É isso. E aí, você vê, né, o machismo e tudo isso não são objetivos, cara. Aí eu queria só pra finalizar aqui, falar de um evento recente na política, muito curioso. Provou de novo pra ele que progresso moral ou retrocesso moral, eles são sempre relativos. A moral estabelecida pela pessoa, pelo agente moral ali. Então, tivemos umas 10 deputadas, se não me engano, mas é uma votação para equiparar os salários entre as mulheres. Você acredita que mulheres, várias delas, do BL e tal, votaram contra a equiparação, contra esse progresso moral, que na cabeça do Dilma seria objetivo e tal. Mas não é, você vê que a gente tem um exemplo de mulheres. Sim, mas e daí, Fábio? E daí? O que isso constitui contra o realismo moral? Me diz. Você só tá fazendo uma má interpretação sobre o que realmente é realismo moral, porque você não buscou se engajar adequadamente com os pontos ali trazidos por filósofos, inclusive filósofos naturalistas como o próprio Eric Willenberg, trazendo ali os pontos sobre a objetividade moral, né? Você não buscou se engajar e tá palpitando arrogantemente por aí. Achando que moral tem que fazer isso. Isso, a Carla Zambelli, se lixa aí. Então tá provado. Sim, tá provado aqui no nosso amigo que, dependendo de onde você tá olhando, essa sua fala. Sim, exatamente. Às vezes um progresso é um retrocesso pra eles, eu achei coisa. Claro, pô. Aí, igual tá falando aqui, esse negócio aí que tá falando que progresso absoluto, bem, essas coisas só ocorreram quando Estado e Igreja separaram. Quando a cidade ela entrou em automaticamente a mulher passou a ter. E por que deveríamos, no caso, separar o Estado da Igreja, Elisandro? Por que isso seria melhor? Por quê? É isso. Mas mulheres foram pra rua também. Então, pra mim, só aconteceu dessa forma. Fora isso, crença pra mim... Tudo que a gente vê desses processos que estão nessa base foram criados através de organizações de luta. Então, assim, é um contraponto interessante que eu faço, porque pra mim é muito automático, digamos assim, né, como socialista, esquerdista, anarquista e todos esses imaginários, pra mim é muito automático, quando o povo se reúne pra cima, as coisas vão avançando, na cabeça funciona quase que como paradigma, né? E aí o Fábio traz um negócio muito legal. Existe paradigma de oposto, né, que é imoral justamente fazer isso, como diferença é imoral como se manifestar, é absurdo, né, como que achei muito legal essa questão, porque realmente é uma degeneração moral, né, pra esse aspecto, né? E assim, esse avanço que eu também ele também vê, né, no vídeo. Né, todos nós concordamos que isso é um avanço moral, só que ninguém discorda, a gente todo mundo é avanço moral assim, mas pra essa galera isso é retrocesso. Então, grande gancho, cara, só vou falar mais dessa aqui, porque justamente todos os avanços supostamente objetivamente morais que ele apresentou, olha que curiosidade, muito curiosamente, eles estão extremamente alinhados com a moral secular, pô. São avanços da moral secular, não avanços de moral objetiva aqui no além. Então, esse é o ponto. Sim, justamente o porquê. No caso, por que a moral secular seria melhor? Você tá defendendo a moral secular, sendo que você é um antirrealista moral. Por que você defende a moralidade secular? O porquê devemos avançar a moralidade secular? E da onde que você tirou que veio do além? Da onde que você tirou que isso é realismo moral, Fábio? Me responde, da onde você tirou isso? E são avanços, justamente, como você falou, dentro da nossa sociedade, da sociedade em que a gente está inserido. Então, a gente enxerga isso como um avanço, o mesmo olhar de que muita gente fala assim, e por que os outros animais não se tornam ser humano também? Eles não estão igualmente evoluídos, né? Então, é da perspectiva de que o melhor sou eu, o melhor tá aqui.
Não, não, Rodrigo. Inclusive, nem sempre a moral vigente, a moral atual do país ou a sua, você considera como melhor. No caso, justamente por isso que estamos sempre buscando progredir moralmente, melhorar moralmente. Só que no caso do antirrealismo moral, não haveria progresso nenhum, né? Estamos só pulando de regra arbitrária para regra arbitrária. Inclusive, há um fenômeno que se chama o enfraquecimento da vontade, né? Quando, mesmo que nossa vontade seja muito grande ali de fazer algo, né? No caso, de se engajar ali com alguma ação, caso essa ação se alinhe com algo que é ruim, o nosso desejo ali é enfraquecido, justamente por se alinhar com algo ruim. E aí entra justamente também a questão da consideração da ligação da racionalidade instrumental com a racionalidade epistêmica que você está ignorando. Então não é porque o melhor está aqui. Não, nós estamos sempre buscando progredir moralmente, baseado justamente na natureza das ações. Nós temos certas intuições ali e vamos buscando razões para duvidar delas. É isso. Então não é sempre que a moral vigente é considerada a melhor, não é sempre que a moral ali estabelecida numa sociedade é considerada melhor, justamente por isso que as pessoas buscam melhorar suas regras morais, melhorar moralmente e tudo mais. Tem uma visão muito... É mais prático, sim, sim. É uma visão egoísta. É uma visão egoísta. Ele seria a mais... Não tem mal que estuda, que pode acabar com o planeta, só tomar isso, pode fuder, né, nós? Gente, vou nessa aí. Esses gráficos que ele apresentou é relativo. Essa relativa evolução que ele é normal, tem uma vez nos países. Assim, Organização em forma de vez, A moral humana, em real. também. Esses gráficos ali foram apresentados lá no artigo do Hilmer. O Hilmer apresentou esses gráficos mostrando ali a modificação da moral com o passar do tempo na sociedade. Ele mostra que nos últimos anos, quanto mais próximo a gente avança no tempo, as modificações são cada vez mais gritantes. Por exemplo, só que ele dá isso como sendo algo... E indo para o mesmo caminho ali específico. É esse o ponto que melhor explicaria essa mudança, indo para esse rumo ali, todas as sociedades do mundo caminhando para o mesmo lugar. E a gente infere que a melhor explicação é que, de fato, há algo realmente bom, há algo realmente ruim, e a moralidade é de fato objetiva, independentemente do comportamento moral das sociedades. Que a gente está avançando moralmente com uma moral, um realismo moral, a moral real existente, entendeu? Só que o que eu acho mais provável é que, conforme foi avançando ali o diálogo entre as pessoas e o acesso das pessoas em si a outros povos, como uma maneira total ali, até com a internet, você vai ver ali que a gente tende a convergir com mais facilidade agora. Mas somente com aqueles povos que a gente consegue ter contato, porque a moral, a gente não tem uma moral nada parecida. Na realidade não, Rodrigo. Justamente eu citei o estudo aqui de Oxford, e sim, a internet e tudo mais favoreceu a quebra desses vieses cognitivos que antes não eram identificados ali, mas o porquê que houve essa aceitação tão rápida e essa mudança tão brusca, sendo que a moralidade é intrinsecamente subjetiva. Um exemplo do Fábio ali, que é lá os países do Oriente Médio, e acham que a moral mesmo é a mulher não sair com a cabeça descoberta na rua. A moral é a mulher ser submissa ao homem. E elas mesmas internalizam, tá? Elas mesmas internalizam, elas defendem isso, elas orgulham do negócio. Beleza, mas baseado em que, assumindo o antirrealismo moral, que você diz que é errado que as mulheres sejam consideradas inferiores aos homens, no caso? Baseado em que você diz isso? Sem assumir um realismo moral ali. Baseado em que você luta para que as mulheres tenham direitos? Sendo que é só uma emoção subjetiva sua. Por que, no caso? Claro que as espertas, você até em cima disso que você falou mesmo, eu tô falando por desses porque mesmo formalizando isso por meio de leis, outra estrutura social montada, muita gente no Brasil mesmo discorda dessa moral que está aplicada hoje. Não se fala, tem gente que é a favor da tortura hoje. Você vai nos encontros do Brasil, tem tortura judicial, só que informalmente vai primeiro fazer isso declaradamente, como sempre passado, até que é crime. Mas tem gente que discorda, você pode dar um... Né? Então, assim, não é que a sociedade aderia aquele modo da moral, que necessariamente as pessoas da sociedade estão por dentro dela. Pra você ver como tem dispositivo do além, né? Não tem aquele dispositivo do além. Então, chegaria a essas conclusões naturalmente. Exatamente, vai. Isso. E dentro, você vai perceber isso dentro da própria sociedade, não precisa nem partir para outra sociedade, como você tá falando. Na mesma família, dentro da igreja. Dentro da igreja, a moral vai variar pra caramba. Exatamente. Sim, mas da onde que você tirou que, caso o realismo moral fosse verdadeiro, todo mundo concordaria? Da onde que você tirou isso? Basicamente, vocês estão atacando um espantalho porque não sabem o que realmente é o realismo moral. Deixa eu botar aqui pra ele avançar o argumento. Ele vai tentar dizer qual é a melhor resposta para essa questão. E aí vão surgir algumas respostas. A primeira, que geralmente é avançada, é justamente de que isso são só mudanças, tipo, sociais, e o que define o que é certo é a moralidade e o subjetivismo cultural. Que, o que é certo ali, o que define os valores é somente a sociedade. Ela define ali, então tá tudo certo. Só que isso não explica, primeiro, o porquê que sociedades opostas estão indo pro mesmo caminho moral, se é só regra arbitrária de regra arbitrária, estão só migrando de regras arbitrárias, e também ele não consegue explicar o porquê a intuição de progresso moral. Quando nós observamos essas certas leis e essas certas características em outras culturas, nós tendemos a achar que é um progresso moral. Então, outras sociedades estão partindo para esse mesmo progresso moral ali, para essas mesmas visões. A gente já falou aqui que não. No Oriente Médio é visível que não. Em muitos países da África é visível que não. Você vai ter ali padrões morais completamente diferentes. Você vai ter ali países da Ásia ali e vão ter padrões morais completamente diferentes do nosso. Então, não tem essa convergência toda, não. Você tem a convergência do mundo ocidental. O mundo ocidental é uma coisa, né? O mundo
Novamente, você está focando em pontos convenientes para a sua visão antirrealista moral. Você está sendo, de certa forma, tendencioso ali, focando nos pontos que há discordância e ignorando todo o resto em que há concordância entre as sociedades. No ocidental tem essa convergência, que a gente está ali em constante contato, e a gente está conversando com, com as pessoas o tempo todo sobre isso. Tem convenções da ONU, tem todas essas interações entre os países ali, e tende a convergir por conta disso, por causa dessas interações. Agora ele faz um outro ponto aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, essa coisa do progresso moral também. Essa coisa do progresso moral, justamente porque a gente está vendo a gente. A gente tá falando aqui, que a gente tá na parte que a gente vê como maioria, né? A gente é a maioria, no caso, o mundo ocidental. Então, a gente tá no grupo. Não, para a gente chegar até aqui, por exemplo, a gente foi analisando e discutindo as regras morais que estavam sendo aplicadas no país, né, nas sociedades e tudo mais, e fomos analisando, vendo que aquilo não era de fato correto. Então não é simplesmente porque tá no país, simplesmente porque a gente concorda que é de fato certo, que a gente considera de fato certo. Pelo contrário, a gente adota aquilo justamente porque acredita ser bom, não porque a gente acredita que porque a gente gosta é bom, a não ser que você seja totalmente arrogante, né? Mas tirando isso, não. Onde que essas ideias são mais difundidas. E a gente, como a gente está inserido nessa sociedade que pensa dessa forma, a gente tende a achar que essa é a melhor forma. Essa é a forma mais padrão, uma forma moral melhor, a melhor moral que existe. Mas porque a gente está inserido. Vocês acham algo diferente? Tem alguma coisa a acrescentar aí? Você acha, Rodrigo, que a submissão da mulher, que considerar a mulher como uma escrava ali, basicamente, é passível de alguma justificação racional? Você acha isso? Acredito que não, né? Não, até tem quem vai sempre avançar e olhar para um horizonte de coisas ainda, né? A serem dadas, né? Tem isso também, né? Dependendo do lugar. Aí, no caso, relativamente para bem pra mal, como o Fábio falou, né? Aí, como a galera também vai falar que, poxa, vamos ser contra o feminismo, por que as mulheres estão falando? Use eu, não devia estar aqui, né? Mas, e aí outras vão falar, não, tem que ter participação, tentar a ideia, essa ideia feminista revolucionária, que as mulheres são seres humanos, tem que manter. Aí vai ter essa divergência, né? Sobre essas questões. Sim. E eu queria dizer o seguinte, essas convergências, elas têm como causa principal, na verdade, aquelas relações de causa e efeito que eu falei que são muito simples, né? Então eu sei que você vai um pedagogo no pé do amigo, vai dando amigo. Então, o japonês que tá lá e eu tô aqui, a gente não precisa de um Deus pra concluir isso. Então essas conclusões são tão simples, sabe? A gente pode dizer simplórias. Sim, mas quem é que tá falando de Deus, Fábio? Quem é que tá falando de Deus? Quem é que tá falando de algo sobrenatural? Quem é que tá falando disso? Que elas só viram essa bagunça quando você colocar um gnome encantado no meio da receita, velho. Aí o negócio, aí fudeu. Quem é que tá colocando um gnome encantado aqui? Quem é que tá fazendo isso? Você entendeu? Então essa não pode. Então aí, cara, quando envolve essas convergências aí, que realmente elas existem, mas elas têm esse tipo de natureza, de conclusões muito simples de se chegar. Aí, obviamente, que vai ter milhares. Tanto que gente que na sua civil pode chegar a mesmas conclusões, claro que sim, porque são relações de causa e efeito muito simples. Bota um não, como fica? Bota um não no meio. Porque há de fato coisas ruins ou boas, independentemente dos nossos desejos. Simples. Verdade. Deixa eu botar aqui o vídeo dele. Quando nós observamos essas certas leis e essas certas características em outras culturas, nós tendemos a achar que é um progresso moral. Inclusive, só que isso não faz sentido na visão subjetivista. Por quê? Porque não há de fato progresso nenhum, mudança de regra arbitrária para regra arbitrária. Então, é basicamente isso. A visão subjetivista moral não explica. Não, Rodrigo. A gente identifica justamente regras que não estamos seguindo em outras pessoas e vê aquilo como um progresso moral que deve ser seguido adequadamente esse dado da realidade, que é justamente a aceitação muito rápida desses padrões morais, alinhado com a intuição de progresso moral. E qual seria a outra, que é avançada para tentar explicar isso, é justamente a evolutiva, que isso são só coisas da evolução, né? Que a evolução antes tinha certos genes que faziam com que houvesse um favorecimento ao racismo e tudo mais, só que aí é que tá. Primeiro, a biologia não pode explicar isso, a biologia, ela somente explica um favorecimento grupal, é isso que a evolução favorece, mas não o alastramento, o reconhecimento de direitos morais para grupos distintos do nosso, inclusive quebrando o viés biológico, que é de reconhecimento apenas do próprio grupo ali. Só que não, a gente tá alastrando direitos morais e reconhecendo outros indivíduos também como passíveis desses direitos. Então a evolução não consegue explicar esse aspecto, também tem outro problema aí nessa resposta, porque foi um período muito curto. A evolução todos sabemos que não funciona desse jeito, é simplesmente absurdo. Você supor que na década de 60 tinha um genes que favorecia o racismo e agora não tem mais. Não explica nada. Também. E aí, a próxima que a gente vai ter vai ser justamente o realismo moral. O realismo moral vai acompanhado com nós, assim como em todas as outras áreas, a gente acabou progredindo. A gente acabou progredindo no âmbito moral, em virtude da gente conseguir se livrar de certos vieses que afetavam o nosso progresso moral, como é, por exemplo, o do estado de coisas, o viés de favorecimento grupal e todo. Calma, Henrique, calma. Não, não desce não. Não desce nada disso não. Favorecimento grupal não existe. Não, hoje em dia não existe. Ele tá falando justamente aquilo que a gente já falou aqui, que há um progresso moral, a gente tá vendo o progresso moral. Não, é que quando a gente observa algo parecido com o que a gente considera moral na nossa sociedade, a gente tende a achar que aquilo dali tá sendo acrescentado naquela outra cultura ali, ou naquele determinado país ali, porque aquilo dali é algo objetivamente certo, porque a gente já considera aquilo objetivamente certo dentro da nossa cultura. Porque a gente tem que... Não, Rodrigo, a gente muda nossas visões morais justamente baseado em intuições ali que a gente tem de que aquilo que a gente está fazendo é certo ou errado, e justamente tem o fenômeno do enfraquecimento da vontade que eu expliquei aqui, que não é bem explicado pelo antirrealismo moral, por exemplo. Deixa eu botar aqui todos esses vieses, e assim a gente se livrando deles, a gente conseguiu progredir moralmente. E outro problema com essas visões que não tratam fatos normativos como reais para explicar esse dado da realidade é que realmente a racionalidade instrumental está ligada. Chegou o palpiteiro desonesto aí na live, que ofende os outros sem a mínima razão, sem a mínima ofensa sendo proferida a ele, né? Chegou aí o palpiteiro desonesto. E perceba o que ele vai fazer.
Perceba que eu estou explicando aqui o que é racionalidade instrumental e racionalidade epistêmica e como que ele vai agir diante disso, distorcendo completamente o que eu estou falando. Percebam. Com a racionalidade epistêmica. O que seria a racionalidade instrumental? É a racionalidade ali que você busca meios para atingir os seus fins. E a racionalidade epistêmica é a racionalidade que você busca fatos da realidade para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, geralmente essas duas questões estão interligadas na vivência cotidiana, assim, nesses âmbitos mais ordinários, assim, de vivência cotidiana e tudo mais. Como é, por exemplo, o caso de um mecânico, que ele visa saber fatos ali sobre o motor para que ele atinja o objetivo dele, que é consertar ali o motor para que ele possa ganhar o dinheiro. Então, estão interligadas essas duas coisas. Só que essa explicação evolutiva e tudo mais ignora essa ligação entre uma racionalidade e outra. Então, fica extremamente mais difícil de explicar. Por quê? Porque, justamente, não haveria essa racionalidade epistêmica, não haveriam fatos normativos de fato na realidade, que nós poderíamos estar identificando ali nos indivíduos para considerar eles como passíveis de direitos. Então não há apenas a racionalidade instrumental aí nesse tipo de resposta. Então, por esse motivo também, que não dá para explicar adequadamente essa questão saindo do realismo moral. Porque se não há de fato esses fatos na realidade que estamos reconhecendo para considerar os outros indivíduos também passíveis de direitos, então por que há essa aceitação tão rápida e esse progresso moral das sociedades partindo do mesmo caminho? Por causa do capitalismo. Porque assim, eu tô cansado dessa coisa essencial. Moleque, mais um imbecil que não terminou a porra do seu cara. Começou as ofensas gratuitas, ó. Quando ele não tá segurando em cobra, ele tá por aí palpitando desonestamente pela internet. Devia só ficar segurando em cobra mesmo, que isso aí ele faz bem. Mais um, chama o Monique, obrigado, outro pessoa, fala mais um, claro que é. Mais um que não entende, assim, a objetividade do MBL que ele tem na cabeça. Não, ele tá ali, porque ele fala do motor, porque quer ganhar dinheiro. Olha como é que é o objetivo do negócio. Fala um moleque que não sabe nem o que é rede, embora para Meu irmão, o cara, é assim, tipo, ele acha que o mecânico tá ali, porque o mecânico tá ganhando dinheiro dele e viver com aquela Olha a distorção com que eu falei. merda que ele ganha. O mecânico tá ali, um imbecil, incel de merda. Você deve ser incel aí, os ANCAPs. A gente já lidou com vários. E ainda bem que nos livramos desses, porque são bandos da puta. Entenda? Engraçado que eu nem sabia ainda que eu era ANCAP, né? Mas segundo o tudólogo aí eu sou, né? Vamos lá. O mecânico não tá ali não, cara. É uma coisa do tipo, gasta energia com tecnologia, que eu sobrou pra ele. Você acha que se ele tivesse a oportunidade de estar fazendo qualquer outra coisa, ele não estaria? Você acha que o Elon Musk é inteligente nessa posição? É um imbecil, cara. Ele só teve a oportunidade de estar no lugar que ele tá, porque o pai dele é mãe dele, se for uma porra de jogo lá, com um escravo caceta. Qual a diferença do Elon Musk na porra do mecânico da esquina? O mecânico da esquina é a única oportunidade que ele tem. Ele não tem oportunidade. Eu acho que ele é mais inteligente do que o mecânico da esquina. Ao que a gente vê, não é. Ele só passa, ele não passa de imbecil. Aliás, basta abrir a boca. O pior de tudo é que o Elon Musk tem mais imbecis que o segue. Então basta ele falar assim, olha, Engraçado, ele já colocou MBL no meio, posição política no meio, já distorceu completamente o que eu digo e tá aí atacando um espantalho pra bolha dele aplaudir. É basicamente isso. tem que a foto do cachorrinho. Aí os imbecis que o seguem vão lá comprar porra da criptomoeda, que é uma coisa surreal, né, imaginária, e ele ganha dinheiro com aqueles outros imbecis. O mecânico faria uma coisa, você não tem oportunidade. Sabe, eu fico puto com esse moleque em céu, achando que podem explicar o mundo a partir de uma perspectiva capitalista, que eles nem entendem que estão inseridos, Rosários. Eles não fazem ideia de que estão inseridos. Eles acham que é vai vir ainda, né? Eles têm essa defesa que é o Messias praticamente. Eles são os caras que chegam pra você e quer explicar, é o miolinho da vida. E o cara quer explicar, olha, esse sistema aqui funciona assim, você compra esse título tal, você compra o Bitcoin tal, e ele não entende que isso é um jogo de pessoas muito mais poderosas, além daquela plataforma de comprar fumaça ou não. Inclusive, os States agora estão se vendo aqui por da Kawatt, vendendo fumaça. Só que os compradores da fumaça, os compradores de fumaça se acham foda e querem explicar uma coisa de forma que exista uma objetividade moral nessa merda, dessa plataforma. Eles não conseguem entender que ser humano é muito maior do que estar dentro de uma plataforma. Sabe, é uma imbecilidade, é um bando de incel. Não conseguem também, gente. Eles não conseguem arrumar uma namorada. Não conseguem. Eu acredito que a idade tá chegando pro biólogo Henrique, né? Ele tá começando a ficar broxa, ficar meio broxa. Aí ele fica com a masculinidade dele bem frágil, bem sensível ali. Aí ele precisa sair por aí afirmando a sua masculinidade, dizendo que os outros não pegam ninguém, não comem ninguém, são incels. Eu recomendo um psicólogo biólogo pra você tratar desse seu problema. Mas acham que, falando a palavra epistemologia, eles são tão inteligentes quanto o imbecil do trabalho. Ah, porra. Vai, cara. E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui, que eu ouvi o Fábio falando, que eu expliquei no meu primeiro vídeo apresentando o platonismo moral, é de que essas verdades morais, no caso, dependem da gente, né, para existir, porque não é algo transcendente. Basicamente, as propriedades morais e os estados de coisas dependem que a gente exista sim, para eles serem exemplificados. Mas isso não significa que eles dependam de nós, da nossa concepção subjetiva para existirem. Mesmo não existindo nenhum ser humano, ainda pode existir o estado de coisas em que exemplifica a propriedade da dor. E a verdade sobre essa propriedade, sempre que ela for exemplificada, ela vai ser intrinsecamente ruim. Sempre que, mesmo que não houvesse nenhum humano para exemplificar a propriedade de justiça, continua sendo verdade que a propriedade de justiça poderia ser exemplificada ali. Então é isso. Continua sendo verdade que é correto você só dar a uma pessoa o que ela merece. Não há boas razões para duvidar disso. Então é isso. A existência de uma propriedade, de uma verdade moral, de um estado de coisas, diz apenas que há uma forma como as coisas poderiam ser ou poderiam ter sido. É isso.
Então é isso, pessoal. Esse é o react que eu gostaria de estar fazendo aqui, beleza? Basicamente, o único argumento que relou ali no argumento do Hilmer foi o do Rodrigo, né? Da globalização ali e tudo mais. Mas como eu demonstrei, o poder explanatório dele também é inferior à teoria de que a moralidade é realmente objetiva, né? O realismo moral. E o resto das objeções foram todas em linhas que atacam espantalhos. A do Fábio, a do Glaucio, todas ali, com exceção dessa do Rodrigo, né? Que de fato triscou ali no argumento do Hilmer. Aí depois o tudólogo Henrique entra falando um monte de besteira, como sempre. E é isso. Eu não vou reagir até o final, né? Porque todos esses argumentos se encaixam, né, em espantalhos e tudo mais. E eu não vou ficar perdendo tempo aqui, até porque é extremamente cansativo ter que ficar respondendo todas essas objeções sem sentido, né? Que nem atacam de fato o antirrealismo, e sim que demonstram um mau entendimento ali por parte desse pessoal, né? Do que é de fato o realismo moral. E eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado o link da aula que o David deu no canal Universidade Libertária, tá? Vou estar deixando links aí para vocês se aprofundarem, né? Eu vou estar deixando matéria do Hilmer aí e tudo mais, para que vocês possam se aprofundar e não sair falando besteiras, né? Por aí, como algumas pessoas fazem, de coisas que vocês nem sequer entenderam, né? Isso não é legal, não é legal fazer isso, não é uma posição honesta, né? E tudo mais. A gente tem que buscar se engajar ali com os pontos para se discordar, né, tentar rebater ali adequadamente. Então não, o realismo moral não implica que todo mundo vai concordar sobre uma determinada coisa, né? A discordância é esperado, mesmo que exista alguma verdade objetiva, como a discordância em cosmologia, física e tudo mais, sobre se Deus existe, se Deus não existe, ninguém supõe que essas questões são intrinsecamente subjetivas, né? Há uma verdade objetiva ali, o problema são os nossos métodos, né? Eu poderia usar esse tipo de argumentar, então se há discordância, então se Deus existe ou não é uma verdade subjetiva ali. Não, há uma verdade objetiva. Deus existe ou não existe, né? Inclusive, eu vou estar deixando aí no final um trecho da aula que o David deu lá no canal Universidade Libertária, tá? Mostrando um argumento que eu considero muito forte, tá? Contra o antirrealismo moral, que é o de culpa por associação, tá? Vou estar deixando aí no final do vídeo, tá? Para vocês darem uma olhada e depois vocês podem ir lá e se aprofundar nessas questões, porque tem ética normativa, ética aplicada, tem várias questões que não é esse simplismo todo que algumas pessoas pintam, tá? E por isso eu vou estar deixando as referências aí no primeiro comentário fixado e esse último argumento do David, né, que ele apresentou na aula da Universidade Libertária. Eu não vou mais ficar respondendo pessoas que estão distorcendo e atacando espantalhos, né, sobre o realismo moral, porque é bem cansativo ter que ficar falando isso toda hora, e se essas pessoas quiserem, de fato, vão buscar e se aprofundar nos conteúdos, para que se eles continuarem discordando, eles de fato possam fazer objeções ali que ataquem de fato o argumento, e não fiquem atacando espantalhos. Uma das coisas que o Fábio mais fez aí foi justamente focar em pontos convenientes para a visão dele ali, como se a discordância fosse mais abrangente do que a discordância, sendo que não, a concordância é muito abrangente. O que a discordância ali são certos aspectos específicos ali onde vieses podem afetar mais a nossa percepção, podem ter mais erros cognitivos, como por exemplo, todo mundo concorda que a vida deve ser preservada. Só que na questão do aborto tem a questão de quando é considerado uma vida ali. Quando é considerado. E por isso que há essa discordância, né? Há muitos vieses ali que podem afetar. Então, de uma maneira abrangente, a gente concorda, a gente só discorda em pontos específicos ali. E, por exemplo, sociedades islâmicas e tudo mais, há boas razões pra gente duvidar daquilo ali, como, por exemplo, o viés de favorecimento intragrupal, né? Vieses de estado de coisas e todo esse tipo de coisa, beleza? Então é isso. Fiquem aí no final do vídeo com o trecho que eu falei que ia deixar do David apresentando o argumento e se aprofundem nas referências no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Agora nós temos dois argumentos simétricos aqui. Vocês estão vendo que tem dois argumentos simétricos aqui, eles são iguais, né? A diferença é que eles rejeitam uma premissa do outro e chegam em conclusões diferentes, né? O primeiro argumento, né, da primeira coluna, é o argumento em favor do realismo normativo. O argumento na segunda coluna, né, na coluna direita ali, é o argumento em favor do antirrealismo normativo. Então vamos lá, né? Ó, primeiramente o argumento da primeira coluna, né? A1, né? Premissa A1. Se temos razões para nos preocuparmos, então algumas coisas realmente importam, né? Premissa A2. Há razões para nos preocuparmos com a agonia futura e argumentos sólidos. Conclusão, algumas coisas realmente importam. De A1 e A2, né? A conclusão. Aí agora o antirrealismo normativo, né? Premissa 1, né? Que seria a B1. Premissa B1. Se temos razões para nos preocuparmos, então algumas coisas realmente importam. Premissa B2.
nada realmente importa, né? Que aqui é um anti-realismo normativo, né? O anti-realismo normativo ele vai negar aqui. Nada realmente importa, né? Conclusão, não há razões para nos preocuparmos com a agonia futura e argumentos sólidos de B1 e B2. Agora, olha o seguinte. Olhem esses dois argumentos. Parece o seguinte, né? O que a gente tem que verificar é qual desses argumentos, qual desses raciocínios tem premissas mais plausíveis do que simplesmente o outro, né? Pra nós aceitarmos, né? Porque pensa o seguinte, pensa nas consequências do argumento da coluna da direita, né? O argumento ali do B1, B2, né? Parece que ele implica algumas coisas muito complicadas, algumas consequências que nós não vamos gostar muito, né? Que o anti-realista normativo, talvez, né, uma parcela de realistas normativos não fiquem satisfeitos. Que é o seguinte, basicamente, esse tipo de raciocínio implica que é o seguinte, que tanto terraplanistas, quanto criacionistas da Terra Jovem, quanto também os antivacinas, todos eles têm meios, né? Meios ali de ter as crenças deles justificadas no mesmo patamar, né? Todos eles são tão bem justificados quanto um cientista que estudou muito sobre esses assuntos, essas questões, né? Porque não existe um meio epistêmico mais confiável, mais adequado ou mais correto do que outro, né? Então parece que isso culmina na anulação, né, dos valores normativos, né? Normativos epistêmicos. Então, os mesmos raciocínios, se vocês parem para pensar, aqueles argumentos da estranheza, do desacordo, etc., todos aqueles argumentos que são aplicados para rejeitarmos o realismo moral, podem ser aplicados para rejeitarmos o realismo epistêmico, o realismo teórico, né? Que aí envolve justamente a anulação de um parâmetro, né, ou de parâmetros epistêmicos que sejam mais corretos do que outros. E com isso você abre margem para terraplanistas, criacionistas da Terra Jovem, e no caso, antivacinas estarem tão justificados em acreditar nas coisas que eles acreditam quanto outras pessoas, né? Quanto outras pessoas que estudaram mais sobre os assuntos, que são mais responsáveis, seriam mais responsáveis epistemicamente, né? Já que não existe essa noção de responsabilidade epistêmica, é anulado, né? A questão da responsabilidade epistêmica é anulada, então simplesmente qualquer coisa vale. E isso é muito complicado, né? Muitos antirrealistas não vão gostar dessa consequência, né? Alguns vão morder essa bala, né? Vão inclusive alegar que não estão mordendo bala nenhuma, né? Vão continuar insistindo nesse ponto, né? Mas eu, sinceramente, David, me convenço pelo argumento da coluna da esquerda, né? Eu prefiro manter isso porque eu consigo manter essa noção e consigo alegar significativamente que no caso antivacinas, no caso criacionistas da Terra Jovem e enfim, e outras pessoas que se engajam com esses terraplanistas, etc., pessoas que não têm uma epistemologia adequada, né? Eles estão errados, né? Eles estão errados e eles deveriam ter uma epistemologia melhor, né? Deveriam adotar uma perspectiva epistemológica melhor ali, que garantisse que eles formassem crenças de maneira adequada, né? Uma maneira adequada ali, né? Acerca da verdade de certos fatos, né? Que propicia ali mais crenças verdadeiras do que falsas, né?